programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, alunos, filhas, sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Sou a professora Jéssica e esta aula é destinada aos alunos do terceiro ano, com o título Leitura e Análise de Cartas. Então, alunos, hoje nós vamos aprender como escrever cartas, qual a estrutura desse tipo de texto. Parem e pensem um pouquinho. O que vocês sabem sobre cartas? São cartas? Para que elas servem? Você ou alguém que você conhece recebe cartas em casa? E você, já escreveu uma carta? Para quem? Com que finalidade? Então, nós vamos aprender algumas coisas hoje que vão ajudar vocês a responderem essas perguntas. Então, uma dica que eu dou para vocês é que tenham sempre o caderno, lápis e uma borracha para fazer as anotações pessoais e também tentar registrar aí algumas coisas que eu vou falar com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós trouxemos para vocês uma carta, um exemplo de carta, para que vocês conheçam qual é a estrutura desse gênero, como ela deve ser escrita. Então, primeiro eu vou ler para vocês. São Paulo, 24 de abril de 1982. Prezado Roberto, como estão as coisas na fazenda? Espero que todos estejam bem. Desde que deixei a pequena cidade de Morro Alto, não tenho me sentido muito bem. A minha saúde anda numa situação delicada e tenho ido ao médico com frequência. Por isso, Roberto, gostaria de lhe pedir que tome conta da plantação de milho e do gado até eu voltar para Morro Alto. Ainda farei mais alguns exames até ter a certeza de que está tudo bem comigo. Espero poder voltar para a fazenda o mais breve possível e ajudar na colheita do milho. Muito obrigado pela atenção e ajuda. Cordialmente, Antônio Carlos. Então, alunos, é importante vocês saberem qual que é o objetivo dessa carta, qual a finalidade dela, por que ela foi escrita. Ela foi escrita pelo senhor Antônio Carlos, o nome dele está aqui embaixo, e ele quis dar um aviso, né? Quis comunicar o senhor Roberto, que está lá em cima, olha, ele sobre a situação de saúde dele e pedindo que cuide, então, da colheita de milho e do gado. Então, esse é o objetivo principal da carta, comunicar essa situação. Então, nós vemos aí, olha, que essa carta foi escrita em qual cidade? São Paulo. São Paulo foi a cidade que o senhor Antônio Carlos escreveu, no dia 24 de abril do ano de 1982. E aí, ele discorre, né, da carta, começa ali primeiro falando prezado Roberto, ou seja, ele inicia com uma saudação, prezado Roberto, e coloca o nome da pessoa para quem ele está escrevendo. E depois de escrever a carta, ele finaliza, né, também com uma despedida, né, cordialmente, e coloca o seu nome assinando, então. Desafio para vocês, crianças. Encontrem nesse texto a palavra milho. Onde será que está escrita a palavra para vocês? Por que eu pedi para vocês procurarem essa palavra? Como que nós pronunciamos essa palavra? Milho ou milio? Usamos a sílaba lho com LH. Então, milho, eu uso as letras MI, LHO para escrever. Milho. Outra palavra que eu quero que vocês encontrem, que também tem as letras LH, é a palavra colheita. Vou ajudar vocês. Colheita também tem LH. Eu não falo coleta, colheita. Falo colheita. Então, eu preciso das letras CO, LH e ITA para escrever colheita. É isso que nós estamos destacando nessa carta. Vamos ver uma outra carta. Carta 2.
Campinas, 27 de agosto de 2015. Oi, Luciana, tudo bem? Meu nome é Carolina e eu moro aqui perto da sua casa. Nós estudamos na mesma escola também. Minha turma do segundo ano está aprendendo sobre cartas e minha professora pediu para cada um de nós escrever uma carta para alguém da escola. Como eu te vejo só no recreio, pensei que seria uma boa oportunidade de ficarmos amigas. Você quer brincar comigo? Um abraço, Carol, segundo ano B. Então percebam, crianças, a estrutura da carta. Então, cidade, que é local onde foi escrita, cidade de Campinas, data, 7 de agosto de 2015. Inicia-se com uma saudação. Oi, Luciana, tudo bem? E aí, a Carol, né, quem escreveu a carta, né, ela finaliza com um abraço, Carol, se identificando que é da turma do B. Qual que é o objetivo desta carta? É fazer uma amizade, não é mesmo? É iniciar uma conversa, combinar de se comunicar, de se brincarem juntas. Então, o objetivo principal é esse, né? Conhecer melhor a Luciana, que a Carol quer. E eu também separei aí uma palavrinha para vocês procurarem nessa carta. A palavra é minha. Ela está escrita mais de uma vez. Minha, vou ajudar vocês. Olha só, minha turma. Minha professora. Como que eu escrevo a palavra minha? M-I para formar mi. E N-H-A para formar nha. Minha professora. Então, essa é a dica de escrita ortográfica que nós estamos passando para vocês. Tá? Então, agora, vamos ver as duas cartas juntas. A carta 1, nós lemos primeiro, e a carta 2. O que elas têm em comum? Vejam, as duas começam com o local. Olha lá, carta 1, São Paulo, cidade de São Paulo. A carta 2, cidade de Campinas, lá em cima. Carta 1, quando foi escrita? 24 de abril de 1982. E a carta 2? 27 de agosto de 2015. Qual carta é mais antiga? Qual carta foi escrita primeiro? Você disse a número 1 muito bem, ó, foi escrita no ano de 1902. E quem escreveu? Foi o seu Antônio Carlos. Olha o desenho dele aqui em cima, o seu Antônio Carlos lá em cima. E a carta 2 foi escrita no ano de 2015, não faz tanto tempo assim. Quem escreveu foi a Carol ali do lado, lembra? Vocês percebem também, crianças, que a linguagem da carta 1 é uma linguagem mais séria, mais formal, que a gente fala, né? Porque ela é uma carta mais antiga, então a linguagem é mais antiga. E a carta 2 é uma carta de uma criança, escrevendo para outra criança. Então não exige assim tanta formalidade, tanta seriedade. Uma linguagem mais moderna, mais simples. Tanto que a saudação ali da Carol para a Luciana é: Oi, Luciana, tudo bem? Se ela estivesse conversando. E a saudação do senhor Antônio Carlos para o Roberto é mais séria, né? Prezado Roberto. Então, é importante que vocês saibam, dependendo para quem vocês forem escrever a carta, vocês têm que usar uma linguagem diferente. Se é para um amigo, né, eu converso de um jeito. Mas se eu for escrever, por exemplo, a carta para um vereador, para a diretora da escola, aí eu tenho que usar uma linguagem mais formal, mais séria. Tá? Então, essa é a dica de hoje. Sempre pensando aí também nas estruturas das cartas, né? Começa com data, local e data, saudação e nome do destinatário, né? Roberto, no caso da primeira carta, Luciana, no caso da segunda. O conteúdo da carta, discorre o objetivo, o que pretende dizer. Finaliza, então, com uma despedida, né? Cordialmente, uma carta, um abraço na outra e assinando, colocando o nome de quem escreveu. Antônio Carlos na primeira carta, Carol na segunda carta. Vamos continuar a nossa aula. Aqui, pessoal, nós temos uma terceira carta. Essa carta, na verdade, a gente vai fazer um jogo, o jogo dos 7 erros.
O que significa isso? Nós vamos escrever uma carta, é importante que as palavras que nós escrevemos, elas estejam escritas da maneira correta, não pode ter erro. Então, precisa prestar atenção. Nesta carta, eu vou ler para vocês do jeito que ela está escrita, mas ela contém 7 erros de escrita. À medida que eu for lendo, tentem verificar quais são esses erros. Se vocês encontrarem, vão anotando no caderninho de vocês. Então, olha lá, começou com o local e data. Piracicaba, 2 de março de 2021. Querida amiga Amanda, estou escrevendo para dizer que pensei melhor sobre seu pedido de ficar com a minha coleção de conchas. Talvez, se as minhas conchas estiverem pertinho de você, seria uma maneira de estarmos juntas em tempos de isolamento social. Tenho tantas memórias especiais desta coleção. Eu e meu irmão brincamos muito com elas. Então, tenho um pedido importante. Não perca nenhuma conchinha, por favor. Espero que goste deste presente. Também espero estar presente o mais rápido possível. Com carinho, Fernanda. Qual que é o objetivo da carta? Provavelmente a Fernanda deu para Amanda uma coleção de conchinhas, né? E ela deu aí algumas orientações para a amiga, não perder, que é uma coleção muito especial. Colocou o nome da amiga, o destinatário, escreveu o conteúdo da carta e assinou embaixo com uma despedida e o próprio nome. Conseguiram verificar quais são as 7 palavras que estão escritas erradas? Vou ajudar vocês. Olha só, 7 palavras têm erro de escrita. Então, nós vamos para a lousa agora, eu vou ajudar vocês a corrigi-las. Então, crianças, né, alunos do 3º ano, coloquei aqui para vocês as 7 palavras que precisam ser corrigidas. Nós vamos ver uma por uma. Então, a primeira palavra, ó, escrevedo. Eu falo escrevedo? Não parece que eu estou com o nariz tampado quando eu falo assim? Escrevedo? Agora eu vou falar a palavra correta. Escrevendo. O que será que está faltando? Vamos escrever da maneira correta? Olha só, para eu ter esse som que parece que ele sai pelo nariz, ó, escrevendo, eu preciso da letra N. Escrevendo. Agora sim a palavra está correta. E a palavra pensei? Pensar. Eu falo pensei? Parece que eu estou com o nariz tampado, né? Falo pensei. Vamos corrigir? Pensei. Pensei. Agora sim, parece que o som sai pelo nariz e a palavra sai correta. E está escrita corretamente também agora. Juntas ou juntas. Juntas. Olha lá. Juntas. Uma palavra que vocês estão ouvindo bastante. Isolamento, isolamento. Isolamento. Agora sim, som saindo pelo nariz. Brincamos. Brincamos. O N está faltando aqui, ó. Brincamos. Então, está faltando uma letrinha. Então. E a última palavra, presente.
Como que eu falo presente da maneira correta? Presente. Vá corrigir. Presente. Presente. Se eu falar presente, de novo, parece que o nariz está tampado, parece que eu estou com gripe. Então, presente. Essas são as correções dessas palavras. Agora nós vamos voltar no slide para ver como que o nosso texto fica corrigido. Então, alunos do terceiro ano, como fica a nossa escrita, né? A escrita das palavras e desta carta da maneira correta, corrigida. Vamos começar a leitura novamente e à medida que eu for lendo, vocês vão ver a palavra correta aparecer aí. Piracicaba, 2 de março de 2021. Querida amiga Amanda, estou escrevendo para dizer que pensei melhor sobre seu pedido de ficar com a minha coleção de conchas. Talvez, se as minhas conchas estiverem pertinho de você, seria uma maneira de estarmos juntas em tempos de isolamento social. Tenho tantas memórias especiais dessa coleção, eu e meu irmão brincamos muito com elas. Então, tenho um pedido importante. Não perca nenhuma conchinha, por favor. Espero que goste deste presente. Também espero estar presente o mais rápido possível. Com carinho. Então, concluímos o jogo dos 7 erros. Agora, para você enviar uma carta, você precisa colocar no envelope. Se for pelo correio, né, precisa preencher corretamente. Se não for pelo correio, se for em mãos, é importante que a gente preencha da maneira correta também, para que fique uma coisa assim bonita, organizada, né? Da maneira correta. Então, preenchendo o envelope. Vocês vão ver que existem vários tipos de envelope. Então, tem esses coloridinhos aqui em cima, que eu coloquei para vocês verem. Tem o envelope da cor parda também, que é esse mais. O envelope branco, que é esse que está preenchido. Então, às vezes mudou um pouco o envelope e a gente fica na dúvida de como tem que preencher. O que precisa para preencher o envelope? Precisa ter o destinatário. Olha lá, destinatário é o destino da carta. Para onde a carta vai? Para quem vai receber essa carta. Então, no caso dessa carta, quem vai receber, quem é o destino, né, da carta, destinatário é a Dona Maria da Silva. Então, eu preciso colocar o nome completo da pessoa, Maria da Silva. Preciso colocar o endereço completo, o nome da rua, o nome da casa. Se for um condomínio, uma vila, né, e precisar identificar o número do apartamento ou o número da casa, precisa colocar também. A cidade, no caso aqui a cidade Petrópolis, e a abreviação do estado desta cidade. Aqui no caso, Petrópolis é uma cidade do estado do Rio de Janeiro e a abreviação é RJ. Então está aí certinho. E o CEP da rua. Então tem o número certinho. Cada rua tem um código, né, um CEP, precisa ser preenchido corretamente. Então, essa parte lisa da carta é a parte que a gente escreve o destinatário. Se vocês olharem lá no envelope pardo e no corrido, vocês vão ver que essa não é a parte lisa, porque ela tem uma abinha aqui em cima. Abinha, outro envelope aqui também, outra abinha. O lado que tem essa aba, que vocês vão passar cola e colar, é o lado que vocês vão escrever o remetente, quem remete a carta, quem envia, quem escreve a carta. E aqui também, ó, tem a abinha desta carta em envelope branco, né, onde eu vou colar, lacrar. Tem aqui o remetente, quem remete, quem escreve a carta. Nome completo, Joaquim Pereira. Endereço completo, rua, número, se tiver um complemento, coloca. Aqui no caso ele colocou bairro, né, Piedade. Nome da cidade, Rio de Janeiro, e abreviação do estado, RJ. CEP também, esse CEP precisa ser dado. Então é assim que preenche uma carta. E depois é só levar no correio, né, para selar, colocar. Ou se você for entregar em mãos, também preencha corretamente o envelope, né? O destinatário na parte livre.
do remetente para passar a cola. Para finalizar, alunos do terceiro ano, o que aprendemos hoje? Primeiro, escrever corretamente algumas palavras. Não errem mais, hein? Som que sai pelo nariz, precisa colocar o N. Ler e compreender cartas. Características da carta. Então, o que precisa ter uma carta? Local e data primeiro. Depois, o nome do destinatário, né, com a saudação. Olá, prezado. E o nome em seguida. O conteúdo da carta que você pretende escrever. E no final, sempre finalizar, né, ali com uma despedida e o nome de quem escreveu. E aprendemos também o preenchimento de envelopes, né? Sempre guarda na cabecinha, ó. Onde tem a abinha para passar cola, deste lado que tem a abinha, nome do remetente. E a parte lisa é o destinatário. Vou deixar duas tarefas para vocês. Primeira, conversem com a família e pergunta se alguém tem uma carta guardada para vocês lerem e aprimorarem o conhecimento de vocês. Peça para essa pessoa te emprestar, mostrar para você como que é uma carta. E outra tarefa, observar as correspondências que chegam na casa de vocês, mesmo que seja conta. Observe o envelope, como ele é preenchido, onde está escrito o destinatário, o remetente, é uma empresa, é uma pessoa que remete o envelope. Então, são coisas que vocês podem ir observando, conversando com a família e aprendendo sempre mais, tá bom? Obrigada pela atenção e espero que eu tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. Até mais! Olá, galerinha do quarto ano. Eu sou a professora Sueli, de Matemática, e hoje nós vamos falar um pouco de sistema de numeração decimal. Por que sistema de numeração decimal? Porque nós formamos grupos de 10 em 10. 10 unidades representam uma dezena. 10 dezenas representam uma centena e assim por diante. Nós falamos também que o sistema de numeração decimal é chamado também sistema de numeração indo-arábico. Por que indo-arábico? Porque ele foi criado pelos hindus e foi divulgado pelos árabes. E o nosso sistema de numeração decimal também ele é posicional. Cada algarismo ocupa um lugar no número, então ele tem um valor. E sobre isso então que nós falaremos hoje. Nós faremos uma atividade da nova escola, que é a seguinte. Pensei em um número e tenho certeza que você pode descobrir qual é esse número se seguir as dicas abaixo. Vamos lá? Tem 6 ordens. Então vamos ver. Nós temos 4 números abaixo. Quais são? Vamos ver quantas ordens tem cada número. Então, o primeiro número tem o 2 é a primeira ordem, o 3 é a segunda ordem, o 6 é a terceira ordem. O 1, quarta ordem, o 2, quinta ordem e o 3, sexta ordem. Se vocês perceberem, os outros números têm a mesma quantidade de ordens. Então, nós continuamos com os 4 números. Vamos para a próxima dica. É par. Galera, como eu sei que o número é par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos ao primeiro número? Ele terminou em 2. Ele é par. O segundo número terminou em 2, ele também é par. O terceiro número terminou em 8, é par. E o quarto número terminou em 2, ele é par. Continuamos com os 4 números. Vamos para a terceira dica? Tem um algarismo ímpar na dezena de milhar. Então, qual é o algarismo da dezena de milhar? Esse primeiro número que está no retângulo rosa, a dezena de milhar, é o algarismo 2. Só que 2, ele é par. Então, esse número já não é uma resposta para a nossa atividade. Vamos para o próximo número. Ele tem que ser ímpar na dezena de milhar. Nesse caso, eu tenho o algarismo 7.
Valeu, gente. Então, esse número continua como alternativa nossa. Vamos para o próximo, do retângulo amarelo? Nós temos o algarismo 5 na dezena de milhar. Então, esse número continua valendo. E o próximo número do retângulo verde, nós temos o algarismo 4 na dezena de milhar. Só que 4 é par. Então, nós vamos descartar esse número do retângulo verde e descartar o número do retângulo rosa. Ficamos com os dois números do meio. Continuando as dicas. O algarismo da centena de milhar vale 300 mil. Galera, centena de milhar, no retângulo azul, nós temos o algarismo 4. E o 4 vai ser 400 mil. Então, descartamos esse número, vamos para o amarelo. O algarismo 3 está na centena de milhar, ele é ímpar e vale 300 mil. Então, vamos só agora validar todas essas dicas para ver se realmente esse número corresponde a tudo que nós falamos. Tem 6 ordens, é par porque terminou em 8, tem um algarismo ímpar na dezena de milhar, que é o algarismo 5. O algarismo da centena de milhar vale 300 mil, olha o 3 ali na centena de milhar. E ainda, o algarismo da ordem da centena é metade do algarismo da dezena. Ordem de centena é o 4. E 4 é a metade do 8, que é o algarismo da dezena. Galera, descobrimos então qual é o número? 351.488. Valeu? Vamos brincar de formar números a partir dos algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Nós podemos compor qualquer número do nosso sistema de numeração decimal. Lembrando sempre que a posição que o algarismo ocupa no número é determinante. Então, por exemplo, nós temos os algarismos 2, 3 e 4. Com esses 3 algarismos, nós podemos formar vários números. Vou dar 2 exemplos. 342 e 423. Vejam então, o algarismo 2 representa 2 unidades. No número 342. O mesmo algarismo 2, porém no número 423, ele representa dezenas. Então, com os algarismos 2, 3 e 4, eu consigo formar vários números. 2 exemplos, 342 e 423, que representam quantidades diferentes. Galerinha, agora nós vamos falar de fichas sobrepostas. Eu sei que os professores de vocês já devem ter trabalhado em sala de aula com fichas sobrepostas. Porém, se não trabalharam, é a oportunidade de vocês conhecerem o que são fichas sobrepostas. Não fiquem apavorados, é simples, é bacana e vocês vão gostar. Nós temos 9 fichas das unidades simples de 1 a 9. Nós temos 9 fichas das dezenas de 10 a 90. Nós temos 9 fichas das centenas de 100 a 900.
E nós temos 9 fichas das unidades de milhar, de 1000 a 9000. Vamos trabalhar então com as fichas sobrepostas? Então, vamos ver como ficam então os números, como nós podemos formar esses números. Vamos formar números com as fichas sobrepostas? Se tivermos as fichas, vejam que bacana as fichas sobrepostas. Vamos formar números com as fichas sobrepostas? Eu tenho a ficha 7000. Depois, que é a ficha da unidade de milhar, eu tenho a ficha 300, que é a ficha das centenas. Eu vou fazer a sobreposição e vai ficar dessa forma, olha. Por enquanto eu tenho 7.300. Vamos continuar a sobreposição. Agora eu tenho a ficha das dezenas, 60. 7.360. E agora a ficha das unidades. Eu tenho 1. Vejam que bacana o número que nós conseguimos. 7.361. Esse foi o número que nós formamos com essas 4 fichas sobrepostas. Agora, vamos brincar com as fichas sobrepostas para formar números? Então, prestem atenção agora que nós vamos formar alguns números com as seguintes dicas. O maior número que pode ser escrito com 2 algarismos. Então, se eu tenho 2 algarismos, eu tenho o 90, eu tenho 2 algarismos. Mas para ser o maior, com os 2 algarismos, eu tenho que formar o número 99. Então, 99 é o maior número que pode ser escrito com 2 algarismos. O maior número que pode ser escrito com 2 algarismos diferentes. Veja que agora apareceu a palavra diferentes. Eu tenho o 90, porque são 2 algarismos. Mas para ser diferente e ser o maior, eu vou colocar o 8. Então, eu formei o número 98, que é o maior número que pode ser escrito com 2 algarismos diferentes. O menor número que pode ser escrito com 2 algarismos. 2 algarismos é o 10. Então, galera, o menor número com 2 algarismos é o número 10. O menor número que pode ser escrito com 2 algarismos iguais. Então, eu tenho o 10, porque são 2 algarismos. Como são iguais, eu tenho o algarismo 1. Então, eu formei o número 11, por ser, então, o menor número que pode ser escrito com 2 algarismos iguais. O maior número que pode ser escrito com 3 algarismos. Então, lembrando, 3 algarismos, eu tenho o 900, só que são 3 algarismos iguais. Eu tenho 900, eu tenho 90 e tenho 9. Então, vejam que número nós formamos, 999. Esse é o maior número que pode ser escrito com 3 algarismos. E agora, o menor número que pode ser escrito com 3 algarismos. Menor número com 3 algarismos. 3 algarismos é o 100, né? Eu completo, então, sobrepondo as fichas, o 00 e o 0. Então, eu fiquei com o número 100. É o menor número que pode ser escrito com 3 algarismos. E o menor número que pode ser escrito com 3 algarismos diferentes. Quais são, então? 3 algarismos, eu tenho que ter o 100. Como são diferentes, as dezenas eu vou colocar o 0 e as unidades eu vou colocar o 2. Então, o menor número que pode ser escrito com 3 algarismos diferentes é o número 102. Vamos decompor agora alguns números. 189. 189.
Como vai ficar a decomposição do 189? 100 mais 80 e mais 9, 189. Colocando então aqui na lousa, 100 mais 80 e mais 9, 189. Essa é a decomposição. 507. Como vai ficar a decomposição do 507? Então, eu tenho 500 e mais 7. Então, eu fiquei com o 507. Colocando na lousa, 500 mais 7. Estamos chegando ao final da nossa aula, galerinha. Agora é com você. Pense em 5 números diferentes com 3 algarismos e registre no seu caderno. Copie-os em ordem crescente. Lembrem-se o que é ordem crescente. Escreva por extenso os números que você formou. Lembrem-se da aula de hoje para realizar essa tarefa e depois vocês podem mostrar para o professor de vocês. O que aprendemos nessa aula? Usar a ficha sobreposta para compor e decompor números e reconhecer o valor posicional de cada algarismo. Galerinha, muito obrigada pela atenção. Olá, crianças! Olá, família! Vocês estão bem? Eu espero que sim, que estejam se cuidando em casa, fazendo todas as propostas de atividades certinho e com responsabilidade, hein? Para quem não me conhece, sou a professora Amanda, sou professora do 5º ano. E hoje, pessoal, eu estarei conversando com vocês sobre o conteúdo de matemática. E nós vamos falar um pouquinho sobre números, função e valor posicional. Estão preparados? Tem criança conectada aí? Então vamos lá começar a nossa aula. Nós vamos iniciar essa aula com uma tirinha. Vocês gostam de tirinha? E eu amo tirinha. Eu trouxe para vocês essa tirinha aí. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre ela. E ó, vamos iniciar já indicando um site para vocês de busca. Ó, eu tirei essa tirinha do site Humor Consciência. Então quem se interessar, achar legal, procura lá que tem um monte interessante. Vamos ler então? Infração. A gente nunca usa frações, né? Verdade? Tá com fome? Opa! Pede uma pizza. Boa tarde. Quero uma pizza. 3/8 de mussarela, 3/8 de calabresa e 2/8 de atum. Vamos rachar meio a meio? Perceberam, pessoal? Olha só, muitas vezes os conteúdos que a gente aprende na escola, vamos falar de matemática, né? A gente acha que não usa para nada, mas os números estão mais presentes no nosso dia do que a gente imagina. Hoje mesmo, quando você se levantou, você não olhou no relógio? Você já está usando o nosso sistema de medidas. Então, ele está muito presente no nosso dia a dia. E nós podemos fazer algumas ligações matemáticas usando números. Presta atenção aí que eu estou compartilhando a tela com vocês, tá bom? E nós vamos fazer alguns combinados. Olha lá, hein? É o meu combinado com vocês. Na sala de aula a gente tem combinado, para as videoaulas também nós vamos ter combinados. Então, a primeira coisa é atenção às aulas. Então, eu vou acreditar que vocês estão prestando muita atenção e que esse conteúdo vai ter um grande significado para vocês. Não só nessa aula, mas em todas as aulas que forem apresentadas aqui para vocês. Outra coisa muito importante é realizar anotações de novos conhecimentos e dúvidas. Então, antes de vir para a aula, para a nossa videoaula, tenha sempre à mão um papel, um lápis, uma borracha. Assim você pode participar da dinâmica, né, de todas as dinâmicas que serão propostas na videoaula. E vamos começar? Você já tem aí algum material por perto? Já está preparado? Sabe por quê?
Ó, agora é hora de um ditado. Vocês gostam de ditado? E o ditado é muito importante, porque a gente pode refletir sobre a escrita de números. Então vamos lá, pessoal. Amanda vai ditar alguns números. Se você não preparou seu papel aí, seu lápis, corre pegar, que eu vou começar a ditar, tá bom? Então anotem aí os números, ó. Primeiro número, 2001. 2001. Próximo número, 42.057. 42.057. Próximo número, 4.095. 4.095. Pensa para escrever, hein? Próximo, 4.000. 4.000. Próximo número, 538. 538. O próximo número, 508. 508. O próximo número é o 3.376. 3.376. Olha o próximo, hein? 9.999. 9.999. Próximo número, 200. E para acabar, 15.200. Anotaram todos? Então, deixa esse papelzinho reservado aí e vamos continuar nossa aula, nossa reflexão sobre os números. E olha só, criançada, nós vamos falar um pouquinho sobre censo numérico. Já iniciei falando com vocês que existe número por todo lado, tá? E para construir um significado sobre os números, nós precisamos aprender a interpretar e utilizar com confiança informações numéricas. Então, eu preciso saber o quando usar o número em determinadas situações do meu dia a dia. Olha lá, compreender que os números são necessários. Então, o homem, desde lá da pré-história, ele se viu na necessidade de utilizar números. Vocês lembram lá que ele usava pedrinhas? Depois ele começou a usar nozinhos em corda. E com o tempo ele foi aprimorando esse conhecimento até chegar nos símbolos. Lembram disso? É história, hein? O nosso sistema de numeração, ele é formado por 10 símbolos. Nós temos aí o 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses símbolos, nós formamos todo o nosso sistema de numeração. Entender a função dos números. Então, para que servem os números, pessoal? Olha aí, eu trouxe para vocês. Números servem para quantificar e classificar, medir diferentes grandezas, codificar e ordenar. Como assim, professora? Não estou entendendo. Vamos então dar mais exemplos aí para vocês. Ó, no nosso cotidiano, né, sem perceber, a gente está usando matemática, tá? Olha lá, uma situação como a primeira aí, a primeira ilustração que eu trouxe aí para vocês. Nós temos uma situação de medidas de peso, que seria a medida de massa. Quem aí nunca usou uma balança? Não é verdade? Eu estou usando números para medir. E é só peso, professora? Não, eu posso medir litros, posso medir distância, posso medir a altura, a temperatura. Olha, hoje em dia está bem comum isso, né? Onde a gente vai, a gente está aferindo a temperatura lá e a gente está usando esse sistema de medidas. Olha o de baixo. É uma situação de ordem. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Vocês usam isso na educação física, não é mesmo? Para ordenar, a gente usa números também. Olha a terceira situação. Identificar placas. Aí eu posso também acrescentar para vocês que é o sistema de código. Imagine você lá com o seu celular, né? Para você desbloquear a tela do seu celular, você não usa um código? É um conjunto de números, né? Que formam uma senha e a gente está usando número para isso. Olha a outra situação. Tá bem pequenininho aí, tá?
mas é para quantificar. Então, eu tenho uma caixa de clips e aí tem a quantidade de clips que essa caixa contém, que no caso é 50. Eu estou usando o número para quantificar. Então, são diversas as situações. Para fazer receita, não é? Para ir até a padaria, para até o mercado, né? Com o dinheiro, saber quando vai voltar de troco. Eu estou usando o número a todo momento. Mas será que eu sei usar números de maneira correta? Então, vamos lá. Vamos iniciar entendendo essa organização, né? Como se forma o nosso sistema de numeração decimal. O nosso sistema, ele tem por base o 10. Então, para formar o nosso sistema de numeração, nós usamos agrupamentos de 10 em 10. Olha um exemplo que eu trouxe para vocês que está bem próximo, né, da realidade das nossas escolas aqui em Piracicaba, que é o uso do material dourado. Então, desde lá da educação infantil, do primeiro ano, a gente tem contato com esse material. E ele vai concretizar esses agrupamentos. Por isso que é muito importante entender isso. Vamos lá, então. Nós temos aí, vocês estão observando esse cubinho bem pequenininho que está aí na tela? Esse cubinho, ele representa a unidade, tá? Depois do lado, nós temos uma barrinha. Essa barra, ela representa o agrupamento de 10 unidades. Percebam que eu tenho aí 10 cubinhos, né, organizados, eles estão posicionados um em cima do outro, formando uma dezena. Então, a barrinha, ela representa a dezena. A próxima, pessoal, é a placa. A placa, eu também tenho um agrupamento, mas é um agrupamento de dezenas. Percebam que elas estão se encaixando, 10 barrinhas juntas vão formar uma centena. Então, vamos retomar. Cubinho unidade, barra a dezena e a placa a centena. Mas se eu agrupar aí 10 placas, o que vai acontecer? Olha aí do lado, olha o cubo. Tá vendo que ele está agrupando uma atrás da outra? Se eu agrupar 10 placas, eu acabo tendo uma unidade de milhar. E aí, no caso, vale 1000, tá bom? Olha aqui. 10 unidades formam uma dezena. É importante, hein, saber. Anota aí. 10 dezenas formam uma centena. 10 centenas formam uma unidade de milhar. Se você entender esse agrupamento, muita coisa vai começar a ter um novo sentido para você, tá? Vamos seguindo? Todos têm o seu valor. Agora nós vamos começar a organizar esses agrupamentos dentro de um facilitador, que é o quadro de valor posicional. Vocês estão vendo aí? Esse quadro é muito interessante. Antes de dar um exemplo para vocês, eu vou explicar para vocês como funciona esse quadro. Eu trouxe aí o quadro de valor posicional para vocês até a 4ª classe, tá? Mas não que necessariamente a gente precise estar usando até a 4ª classe. Eu trouxe para exemplificar para vocês e para mostrar para vocês a possibilidade de uso. Então, nós vamos começar aí refletindo um pouquinho, tá? Vocês vão perceber que a cada 3 ordens numéricas, eu fecho uma classe. Então, olha aí, vamos começar aqui da parte cinza da tabela. Estão observando? Então, eu tenho aí a classe das unidades simples. Ela é composta pela 1ª, 2ª e 3ª ordem. Fechei, tá? A próxima classe, que é a classe dos milhares, está em verde. Então, ela é composta pela 4ª, 5ª e 6ª ordem. Fechei mais uma classe. Aí, tudo bem? Beleza. Próxima classe está em amarelo, tá? É a classe dos milhões. Ela vai ocupar a 7ª, 8ª e 9ª ordem. Fechei mais uma classe. E aí eu fui ousada, né? Já coloquei a classe dos bilhões para vocês também. Vamos treinar, né? Vamos treinar. Então vamos lá. A classe dos bilhões, ela vai ocupar a 10ª, a 11ª e a 12ª ordem. Perceberam?
Então, cada classe é formada por 3 ordens. E agora, olhe mais para baixo, tá? Nós temos aí unidade, dezena e centena na classe das unidades simples. Na classe dos milhares, eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Vamos para a classe dos milhões. Olha lá, é uma outra repetição. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Próxima classe. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Pessoal, vocês estão percebendo? As classes, elas têm 3 ordens. E todas as classes têm unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Perceberam? E na última linha, eu ainda exemplifiquei trazendo um número enorme aí para vocês. E eu quero que vocês observem uma coisa muito importante. Nesse quadro de valor posicional, pessoal, vocês podem ver que cada ordem só pode ser ocupada com apenas um número. Então, eu não posso colocar na primeira ordem, por exemplo, 2 números. Porque cada número tem a sua posição e o seu valor dentro desse número. Vamos melhorar isso? Olhe lá. Cada algarismo, ele possui o seu valor dentro do número. Não entenderam? Vou dar um exemplo para vocês. Prestem atenção. Vamos lá então, quinto ano. Vocês estão aí? Olha aqui o exemplo. Eu vou pegar um número na classe das unidades simples, para vocês entenderem o exemplo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o número 129, por exemplo. É um número que faz parte da classe das unidades simples. Eu tenho aqui unidade, dezena, centena. Até aí tudo bem? Lembram que a Amanda falou para vocês que a ordem só pode ser ocupada com um número? Lembram disso? Então, olha aqui, ó. Um número está ocupando a ordem da unidade, um da dezena e um na centena. Por que eu estou mostrando isso daí, Pro? Tão óbvio. É óbvio, pessoal. Mas, às vezes, pode acontecer que alguns amigos ainda tenham essa dificuldade e acabam se apoiando na hora que ouve o nome do número. Olha só o que acaba acontecendo, ó. 129, se eu não prestar atenção e cada ordem pode ser ocupada por apenas um algarismo, eu vou acabar fazendo isso aqui, ó. 129. Deu para entender? Esse número aqui é o 129, pessoal? Não, ele vai passar, tá? Da classe das unidades simples, ó. Unidade, dezena, centena. Olha onde eu já estou entrando. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Que número seria esse daqui se eu organizasse no quadro de valor posicional? Ó, 100.209. Concordam comigo? Esse não é o 129, esse é o 100.209. Isso precisa estar claro para vocês. Vamos continuar? Continuando aqui, pessoal. Agora, nós vamos aprender a ler esse número que eu trouxe para vocês na tabela, tá bom? Então, olhe embaixo a última linha da tabela. Estão vendo aí? Lembrando sempre, cada classe é composta por 3 ordens. Vamos lá, eu vou começar a minha leitura agora da esquerda para a direita. Vamos lá, então. Eu tenho o número 120 bilhões, 234 milhões, 102 mil, de novo, 489. E enorme, não é mesmo? Mas pode ser que apareça aí pela frente e você tenha que fazer essa leitura. Então, eu trouxe para vocês. E agora, pessoal, o número fora do quadro de valor posicional. Vocês estão vendo aí? Eu até deixei com um espaçamento para vocês visualizarem a classe numérica.
Então, esse número, ele é composto por quantas classes numéricas? 4, tá bom? Vamos ver se vocês estão espertos e ligados aí? Vamos lá. O número acima tem quantas ordens? Pensa aqui, a ordem, ela só pode ser composta, né? É composta por apenas um algarismo. Vamos lá. Olha no quadro de valor posicional. Quantas? Quem falou 12? Acertou, tá? Esse número aí em cima, ele é composto por 12 ordens, né? Vai até a 12ª ordem. Ele possui quantas classes numéricas? Ele possui 4 classes numéricas. Muito bem, quinto ano. Qual o valor relativo do número 3? E agora, hein? Eu deixei até em vermelho aí para vocês, porque na próxima aula nós vamos falar muito sobre valor relativo. Então, deixa eu procurar o 3 aí, onde é que ele está? Vejam que o 3, ele está localizado na 8ª ordem, que é a dezena de milhão. Então, o 3 aí, ele é um algarismo, só que ele tem um valor relativo à ordem que ele se encontra. Então, ele não está valendo 3 nessa posição. Nessa posição, ele está valendo 30 milhões, tá? Olha lá como é que se escreve o 30 milhões, estão vendo? Acompanhando aí do ladinho de azul? Muito bom. Vamos ver mais um exemplo. Qual o número que ocupa a 6ª ordem? Deixa eu pesquisar no quadro. Que número? Muito bem, ó. O número 1. E a próxima questão é: qual o valor relativo do número 8? Tá bem fácil, hein, pessoal? Tá lá na classe da unidade simples. E aí, quanto vale o 8 aí nessa posição? 80. Você acertou todos? Muito bem, tá de parabéns, né? Tá nota 10. Vamos para o próximo slide, então? E o que vai acontecer agora? Agora é a nossa correção do ditado. Então, pega de novo lá a sua folhinha. Agora que a gente refletiu um pouquinho sobre esse quadro de valor posicional, e agora a gente tem alguns instrumentos que a gente pode estar usando aí no nosso dia a dia na escola. Vamos fazer a correção e ver o que a gente escreveu e pode melhorar? Vamos lá, então. Primeiro número que a Amanda ditou, 2021. 2021, o ano que a gente está. Acertou? Parabéns! Olha o próximo, 42.057. Acertou também? Ó, tem craque, hein? 4.095. Olha o outro, 4.000. Confere aí se você fez certo, não esqueceu de nenhum zero aí, tá? 4.000. Próximo número, 538. Olha o outro, 508. Próximo número, 3.376. 9.999. Olha lá, cada algarismo ocupando a sua ordem, né, no sistema de numeração. 200. E para encerrar, 15.200. Acertaram tudo? Parabéns! Assim que tem que ser, hein? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma revisão do que nós vimos hoje. Então, prestem atenção. Nós vimos que os números têm a função no nosso dia a dia. Lembram lá no comecinho da aula? Vimos também o sistema de numeração decimal. E a gente usou até o quadro de valor posicional para organizar toda essa ideia. Eu vou finalizar essa aula deixando para vocês uma dica. Vamos ler junto? Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, pessoal, comecem a enxergar essa dificuldade, de repente, que a gente tem com a matemática, como uma oportunidade de você estar aprendendo sempre mais. Todos nós somos capazes de aprender. E você também é, tá bom? Eu me despeço aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!